Senhor, por este momento de louvor, Pai. Obrigada porque o Senhor é real. Obrigada porque o Senhor está aqui neste momento, ó Pai. O Senhor está em cada lar, ó Pai, que está ouvindo, ó Pai. Está aqui, Senhor, cada pessoa que está aqui para te ouvir, Senhor Deus, para aprender mais de Ti. Que em nome de Jesus, o Senhor possa estar falando a cada coração neste momento, ó Pai. Quebranta o nosso coração para estar pronto para te receber, Senhor Deus, a receber a tua verdade, que é a tua palavra, que não falha, Senhor Deus. Que em nome de Jesus o Senhor trabalhe em nossos corações de acordo com a tua vontade, Pai. Amém. Olá, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, Letícia, pela canção. A música sempre nos conecta a Deus, né? Prepara o nosso coração para receber a semente da palavra de Deus. Acima de tudo, a música, a canção serve para proclamação, declarar quem Deus é, não é? Exaltar o nome do nosso Deus, quem Deus é. Muito obrigado, Letícia. Gente, eu quero ler hoje um versículo que se encontra na segunda carta que o apóstolo Paulo enviou para Timóteo, capítulo de número 1, versículo 13. Acompanhe a leitura que diz assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu trago aqui hoje aquilo que tem sido motivo da minha particular devoção, dos meus estudos, da minha oração, inclusive da minha preocupação, porque nós vemos que os dias que nós estamos vivendo hoje são dias tenebrosos na sociedade, os dias são maus. Aliás, eu creio que você também tem percebido isso, não é? E em particular, a igreja evangélica também tem vivido um tempo de grande confusão generalizada. Então, lendo aqui um texto como esse, eu creio e eu tenho pedido a Deus sobre a minha vida. E eu rogo também essa mesma postura sobre a sua vida, para que sejamos mais do que nunca defensores das verdades bíblicas, apologistas da palavra de Deus, conservadores em nossa doutrina, na sã doutrina, na sagrada doutrina. Essa palavra aqui, de 2 Timóteo, em geral, ela é aplicada na vida de pastores, líderes, mas nós vemos na palavra de Deus, aliás, o apóstolo Pedro diz que todo crente é um sacerdote diante de Deus. Então, todo crente deve desenvolver um papel de responsabilidade peculiar no reino de Deus. E compreendendo dessa forma, então nós entendemos que esse texto aqui da palavra do Senhor serve para todo crente que tem compromisso com a obra de Deus. E está dizendo aqui que nós devemos conservar as sãs palavras do Senhor na fé e no amor. Veja, conservar a santa palavra do Senhor na fé e no amor. Conforme nós falamos, o tempo que nós estamos vivendo, os dias são escorregadios, cheios de casca de banana por todo lado, principalmente no que diz respeito à igreja do Senhor Jesus Cristo. É claro que na história da igreja, quando nós olhamos para os anais da história, a gente vê lá que sempre houve uma tentativa de infiltrar heresias na igreja de Cristo. Mas os dias atuais estão bem complicados. Então, por exemplo, se liga aí, aplicando aqui essa palavra apostólica de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, veja que hoje em dia as pessoas defendem um cristianismo líquido, até pulverizado, um cristianismo alicerçado apenas na base ou na plataforma do amor. Não é assim? O que vale hoje? O amor. As pessoas perguntam assim, cadê o amor? Veja, gente, que isso não é somente lá fora, mas inclusive dentro das igrejas. Então, por exemplo, alguém deixa a igreja
por livre e espontânea vontade, porque teve um problema, não gostou não sei do que, sai lá. Aí sempre tem alguém que pergunta assim, cadê o amor? Vai lá buscar essa ovelha perdida. Porque lá na Bíblia Jesus disse que o pastor deixou as 99 e foi buscar a ovelha perdida. E aí as pessoas acabam fazendo uma confusão danada. Isso causa ou cria uma instabilidade dentro da igreja, na condução da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque perceba, é verdade, é muito verdade que Jesus, ele contou a parábola do bom pastor que foi procurar, foi atrás da ovelha perdida. Mas se esquecem também que Jesus contou a parábola do pai que não deixou o filho mais velho para ir buscar o filho pródigo, mesmo amando o filho pródigo. Por quê? Porque uma coisa, gente, é uma ovelha perdida. Outra coisa é quem decide sair por rebeldia, por teimosia, por pirraça, por soberba, por pecado, por falta de amor, por egoísmo, por insubmissão, como foi o caso do filho pródigo. Foi por isso que ele saiu. Então percebe? Uma coisa diferente da outra, totalmente. Nós temos que lembrar algo que nós sempre dizemos em nossas aulas, em nossas mensagens, uma regra da hermenêutica. Nós não podemos aplicar apenas um versículo, apenas um ensinamento, apenas um texto bíblico em determinada situação, em nossas vidas e também na vida da igreja. Nós temos que procurar olhar o todo da palavra de Deus. É verdade que Jesus, ele contou que o pastor foi buscar a ovelha perdida. Ele foi lá buscar. E é verdade também que quem se perde precisa ser encontrado. Isso é amor. Agora, quem abandona por iniciativa própria sempre sabe o caminho de volta. Não está perdido. Conhece o caminho de volta. E será sempre muito bem recebido se voltar, como foi o caso do filho pródigo. Então, entenda, realmente a Bíblia, ela ensina que Deus é amor. E graças a Deus que Deus é amor. Aliás, o próprio discípulo do amor, quem é mesmo esse? O apóstolo João, ele escreve essa revelação divina. Nós lemos a palavra de Deus em letras garrafais. Deus é amor. Mas aí, gente, nós percebemos que as pessoas acabam fazendo uma leitura equivocada sobre essa verdade, sobre essa máxima bíblica. Porque, entenda, claro que Deus é amor, mas nós jamais podemos nos esquecer dos outros atributos de Deus, que se encontram em completa e perfeita harmonia e equilíbrio. Na Bíblia, nós vemos que Deus é amor, é revelado na Bíblia que Deus é amor, mas Ele também é justo, Ele é reto, puro, santo, verdadeiro, bom, benigno, longânimo, gracioso, misericordioso. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus é independente, absoluto, o todo-poderoso, infinito, eterno, imutável, perfeito, incomparável, transcendente, imanente. Deus é sublime, o glorioso Criador e sustentador de todas as coisas. A lista vai embora. Nada falta ao nosso Deus, nada falta a Ele, o seu poder, as suas qualidades morais, toda a glória e toda a honra ao nosso Deus. Inclusive, é ensinado nas igrejas batistas, porque está na palavra de Deus, que em nenhum momento, atente-se a isso, em nenhum momento, a Bíblia ressalta um atributo de Deus em detrimento dos demais, ou em detrimento de outro atributo. Isso significa dizer que Deus é amor, mas Deus também é justo, Deus é santo, Deus é o Todo-Poderoso. Ok? Agora perceba, meu querido, Deus é amor. A Bíblia fala, Deus é amor. E se Deus é amor, aqueles que são servos de Deus, eu e você, nós também devemos viver em amor. No sentido de amar a Deus e amar o próximo, como a nós mesmos. O maior mandamento. A Bíblia mesma vai ensinar que é impossível amar a Deus, dizer que ama a Deus sem amar o seu irmão, não é? Mas agora eu peço que você preste muita atenção nisso que nós vamos dizer. Por favor. Deus é amor. Deus é amor. Agora, gente, outra coisa totalmente diferente é conceituar
que o amor é Deus. Percebe? Gente, há uma distinção enorme. Aquela pessoa que conceitua que o amor é Deus está divinizando o amor. E, infelizmente, é justamente isso que muitas pessoas fazem hoje em dia, até mesmo sem perceber. Mas muitas pessoas entre nós pensam isso. Deus é amor, o amor é Deus. O amor não é Deus. Isso é uma mentira. Deus é amor. Mas o amor não é Deus, porque se o amor fosse Deus, então o amor seria um Deus. Percebe o problema? Pare de pensar assim. Expanda o teu conhecimento na palavra de Deus. Eu acho que nós não encontramos uma afirmação dessa de que o amor é Deus nas igrejas de forma explícita. Eu acho. Mas sim, esse conceito está submerso, está aí dentro das igrejas de teologia liberal, inclusive no pensamento de muitos crentes dentro das nossas igrejas. Porque, pense bem, qual é a ordem do nosso tempo? Inclusão social, tolerância, pluralismo, respeitar a diversidade e tudo isso em nome do quê? Do amor. O amor é como um Deus. É o amor quem dá aval para tudo isso. E aí não pode. Meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo, conserva o modelo das sãs palavras. Nessa meditação, em meu coração, eu penso que nós fomos chamados para sermos guardiões da santa palavra do Senhor, ortodoxos em nosso compromisso doutrinário. Não só os pastores, não somente os líderes, mas todo crente que é fiel a Jesus Cristo. Todo crente que é membro do corpo de Cristo. Veja que nessa questão do amor, é verdade, Deus oferece o seu amor a todos aqueles que queiram aceitar o amor de Deus. Deus é amor, mas Deus também oferece às pessoas regeneração, arrependimento, justiça, santidade, fé. Então, crente da Igreja Batista do Estoril, todos que estão nos ouvindo, na Bíblia, o amor é um atributo de Deus. Mas jamais o amor poderá contrariar outros atributos de Deus. Por exemplo, a santidade. Jamais poderá contrariar a justiça de Deus. Gente, infelizmente, nos dias de hoje, nós vivemos uma época de grande liberalismo cultural dentro das igrejas. Hoje nós vivemos uma comercialização da fé dentro das igrejas. Por isso que os dias são difíceis. Aliás, o mundo olha para nós, igreja, e pensa que todo mundo é igual. Não é assim? Você não sente isso? As pessoas olham, acham que todas as igrejas são iguais. Só que é o seguinte, a igreja de Cristo genuína é fidelizada nas Escrituras. Nós não somos iguais àqueles que comercializam o nome de Jesus Cristo. Nós não somos iguais àqueles que vendem cura, aqueles que vendem libertação, que oferecem prosperidade. Nós não somos iguais. E o mundo, a sociedade, precisa saber que nós não somos iguais de forma alguma. Não somos iguais. Lá na escola da minha filha, os coleguinhas dela, os professores, sabendo que o pai dela é pastor, falam lá na classe, na frente dela, cometendo bullying, né? Dizem assim, essas igrejas evangélicas aí que roubam o dinheiro dos pobres. Bullying, intolerância religiosa. E os professores, os coleguinhas, na verdade todos pensam assim, falam assim, pensam que somos iguais, que todos nós estamos envolvidos aí nesse mercado que comercializa e negocia a fé. Mas nós não somos iguais, não somos como os demais, não somos. Quanto aos infiéis, quanto aos rebeldes, quanto aos insubmissos, quanto àqueles que não são fiéis à palavra de Deus, o apóstolo do amor. Quem que é o apóstolo do amor? João. O João talvez ele tenha a palavra mais severa à igreja quanto àqueles que não são íntegros à palavra de Deus. Ele diz na sua segunda carta, no primeiro capítulo, versículo 10, se alguém chegar a vós, mas não trouxer essa doutrina, não o recebais nas reuniões,
em vossas casas, tampouco os saudeis. Olha o que ele está dizendo, nem os saudeis. Eram crentes, viu? Lá da mesma igreja lá. Cadê o amor? Alguém poderia perguntar. Gente, acontece o seguinte, que o amor caminha em pé de igualdade com a verdade. É assim que tem que ser. Portanto, sem regeneração, sem arrependimento, sem fé, sem obediência, será absolutamente impossível alguém chegar ao amor de Deus. Eu falei na devocional da última sexta-feira, quando nós devemos ser severos a alguém, né, ou corrigir alguém, sempre tem alguém que pergunta, mas cadê o amor? E eu disse lá, o amor continua intacto. Que nós devemos amar as pessoas, respeitar as pessoas, amamos todos os nossos semelhantes, é assim que a Bíblia diz. O que nós não podemos confundir e que nós não podemos nos esquecer é que nós não amamos uma pessoa aprovando os atos rebeldes dessa pessoa. Você não ama as pessoas a despeito dos seus atos errados, nem com filho a gente faz assim, não é? Não é porque eu amo um filho que eu vou aprovar os erros do meu filho. Não é? Seja eles quais forem, sejam quais forem. Então percebe que há uma confusão a respeito do amor. Devemos conservar a palavra de Deus, né? Nós vemos que Jesus, ele falou lá quanto à mulher adúltera, porque as pessoas falam isso. Jesus não condenou a mulher adúltera, sim. Só que as pessoas esquecem de ler o finalzinho ali da instrução de Jesus. Jesus, ele foi enfático com aquela mulher. Ele disse lá em João capítulo 8, 11, olha, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. É para abandonar o erro. Esse que abandona o erro, esse sim encontra amor, o amor de Deus. Então eu termino aqui a respeito do texto inicial, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13, que diz, conserva o modelo das sãs palavras. Gente, o nosso trabalho, o seu trabalho, o meu trabalho, principalmente o meu trabalho, pelo meu ofício diante de Deus, é intenso nesses dias, principalmente com as igrejas fechadas, né? Porque as nossas ovelhas estão visitando todo tipo de aprisco online. E tem mensagens muito boas aí, mas tem mensagens ruins, sendo infiltradas nas casas do nosso povo. Então a palavra de Deus está nos dizendo que nós devemos conservar o modelo das sãs palavras do Senhor. Devemos fazer isso, meus irmãos, senão muito dano será causado em nossos arraiais, se nós não defendermos a verdade de Cristo, porque a verdade de Deus jamais muda. Jamais muda. Então nós fomos chamados, a palavra de Deus orienta aqui, para a firmeza no Evangelho, em favor da ortodoxia da palavra de Deus. E como defensores dos pontos essenciais da doutrina bíblica, devemos ser severos quanto a isso. Defendemos a verdade, devemos defender a verdade a todo custo. É óbvio que sem abrir mão da humildade, do respeito, do amor, claro, mas sempre firmes na defesa do Evangelho. Que Deus nos ajude, que Deus me ajude, que Deus lhe ajude e que o Senhor abençoe a todos nós como povo de Deus. Amém? Agora eu peço que você ore para que você seja fiel na conservação da sã doutrina, para que todos possamos ser prudentes e não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Não. Cuidado com esse negócio do amor. Deus é amor, mas não se esqueça dos outros atributos perfeitos do nosso Deus. Ore agora. Que Deus nos abençoe e até amanhã, quarta-feira, a nossa reunião de estudo bíblico. Uma ótima noite. Gostou deste devocional? Então inscreva-se em nosso canal clicando no botão vermelho que está aqui embaixo. Deus te abençoe!